Beneficiadas com o programa Estrada Boa, rodovias da Serra Catarinense estão 95% em condições boas e ótimas ao tráfego. Santa Catarina renova medidas para proteger a indústria leiteira do estado. Incentivos para a importação do produto e derivados ficam suspensos por mais 12 meses. Paraná tem menor índice de homicídios. Estado alcança marco da série histórica no primeiro semestre do ano. Após suspensão de alerta de tsunami no Pacífico, milhões de pessoas retornam para casa. Quase 700 produtos brasileiros ficam fora do tarifaço de Donald Trump, entre eles suco de laranja, combustíveis, fertilizantes e aeronaves civis. Tarifas americanas impostas ao México são adiadas por 90 dias. E você vai ver também. Documentário registra a trajetória de cientistas ucranianos acolhidos no Paraná. Profissionais recomeçaram as vidas como professores e pesquisadores em universidades do estado. Essas e outras notícias, a partir de agora, no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta quinta-feira, 31 de julho. Nós estamos ao vivo agora no horário de Brasília, 8h04. O governador Jorginho Melo prorrogou por mais 12 meses a suspensão dos incentivos fiscais voltados à importação de leite e derivados. O objetivo da medida é assegurar a competitividade da cadeia produtiva do leite em Santa Catarina. A medida, que entrou em vigor em julho do ano passado, junto a outras ações do programa Leite Bom, também corrige um desequilíbrio de mercado que vinha prejudicando os produtores catarinenses. A medida, renovada por decreto nesta quarta-feira, deve permanecer até 31 de julho de 2026. Com a prorrogação, as importações desses produtos continuarão sujeitas ao pagamento integral do ICMS, com alíquotas que variam de 7% a 17%, dependendo da mercadoria. Antes da suspensão, o benefício fiscal fazia com que a carga tributária média sobre essas operações fosse de apenas 1,4%, o que favorecia a entrada de produtos estrangeiros a preços mais baixos. A suspensão entrou em vigor em julho do ano passado e será renovada por decreto até o final de julho do ano que vem. Na prática, as importações desses produtos vão continuar sujeitas ao pagamento integral do ICMS, com alíquotas que variam de 7% a 17%. Antes da medida, essas operações tinham uma carga tributária média de pouco mais de 1%. Isso favorecia a entrada de produtos estrangeiros a preços muito mais baixos. Existia um cenário de concorrência desleal, principalmente com a Argentina e o Uruguai, onde a produção é fortemente subsidiada. Ou seja, a decisão do governador Jorginho Melo corrigiu um desequilíbrio de mercado que vinha prejudicando os produtores catarinenses. A indústria do leite é a terceira maior cadeia produtiva de Santa Catarina. Tem cerca de 80 mil produtores e faz do estado o quarto maior produtor de leite do Brasil, atrás apenas de Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul, com 3,2 bilhões de litros ao ano. A suspensão dos incentivos ao setor leiteiro e derivados teve reflexos positivos para a indústria catarinense, com indicadores mostrando que o volume de importações de leite e derivados caiu quase 75% no primeiro semestre deste ano, comparado ao mesmo período do ano passado, baixando de 512 milhões de reais para 135 milhões. A produção catarinense teve um salto de 26% no mesmo período, subindo de 5,4 bilhões no primeiro semestre de 2024 para 6,8 bilhões nos primeiros 6 meses deste ano. Os números confirmam que conseguimos reduzir a entrada de leite importado e, ao mesmo tempo, impulsionamos a produção local. Essa é uma resposta concreta do governo do estado a um pleito antigo dos nossos produtores de leite que vivem aqui em Santa Catarina. Estamos falando da terceira maior cadeia produtiva de Santa Catarina, que faz do estado o quarto maior produtor de leite do Brasil. Nós vamos continuar trabalhando para garantir que o nosso setor produtivo seja cada vez mais competitivo, gerando mais empregos e novas oportunidades a todos os catarinenses. O governo do estado também garantiu uma série de incentivos fiscais à agroindústria leiteira de Santa Catarina, por meio do programa Leite Bom. Com o programa, a indústria catarinense passou a contar com benefícios similares aos praticados no Paraná e no Rio Grande do Sul, aumentando o equilíbrio competitivo entre os estados.
A garantia de crédito presumido para leite UHT, queijos e derivados do leite tem impacto financeiro escalonado de R$ 150 milhões em 3 anos. São mais de 100 empresas beneficiadas que empregam mais de 7 mil funcionários. O programa Estrada Boa tem registrado investimentos recordes em Santa Catarina. Na Serra Catarinense, 95% das estradas estão em condições boas e ótimas para o tráfego. As estradas da Serra Catarinense vivem um novo momento. A malha viária da região passou por uma transformação significativa. O levantamento mais recente aponta que 95,2% das rodovias estaduais da região estão em estado bom ou ótimo, refletindo o impacto direto dos investimentos em infraestrutura realizados nos últimos meses. A Serra, de forma particular, nós temos muitos investimentos. A Serra do Corvo Branco, que estava parada quando nós assumimos, está em ritmo acelerado. Nós devemos, num prazo de provavelmente 8 a 9 meses, conseguir finalizar. Temos também um investimento importante na SC-370, que liga Urubici a Rio Rufino. Já fizemos os primeiros 6 quilômetros de Urubici até o Campestre. Agora iniciamos em Rio Rufino e também estamos vindo na direção do primeiro segmento. E, obviamente, todos que lá transitam devem ter percebido a melhoria geral nas estradas daquela coordenadoria. Os dados contrastam com a média estadual registrada em 2023, quando um levantamento da Federação das Empresas de Transporte de Cargas e Logística de Santa Catarina indicava que apenas 26,73% das rodovias estaduais estavam em boas ou ótimas condições em todo o território catarinense. O bom resultado tem explicação: o recorde de R$ 360 milhões investidos nas rodovias da região serrana, valor 5 vezes superior ao investido anteriormente. O programa tem feito intervenções que vão desde pavimentação, sinalização e drenagem, pintura, micro-revestimento, tapa-buracos, construção de muros de contenção e melhorias em entrocamentos. Então, acho que isso é uma conquista grande. Os investimentos no Planalto Serrano são importantes. A prefeita Carmen tem nos solicitado muito e nós temos dado uma atenção especial também a Lages, além dos outros municípios, Então tenho certeza que o governo está fazendo a sua parte. Investimentos que há muitos anos vinham sendo reivindicados, hoje a gente está podendo atender e vamos continuar certamente evoluindo. O Paraná registrou uma expressiva queda nos crimes contra a vida no primeiro semestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pela Secretaria da Segurança Pública, com base em informações do Centro de Análise, Planejamento e Estatística da Secretaria da Segurança Pública. O número de crimes violentos letais intencionais, que englobam diferentes formas de mortes intencionais, como homicídios dolosos, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte, caiu 28,5% em relação ao primeiro semestre de 2024, passando de 940 para 672 registros. É o menor índice de homicídios da série histórica. Eu vejo com bastante otimismo, todo o trabalho que tem sido feito de forma integrada pelas polícias do estado do Paraná, e essa integração e todo esse trabalho, todo investimento, toda a tecnologia aplicada tem dado bons resultados. São números expressivos de redução de crimes que afetam a sociedade de forma muito traumática, dentre eles homicídios, roubos, furtos, roubos de veículos. Então, tudo que foi apresentado, todos os dados demonstram que nós estamos no caminho certo. De acordo com os dados formulados com o auxílio do Boletim de Ocorrência Unificado, os homicídios dolosos, aqueles cometidos com a intenção de matar, tiveram retração de 29%, passando de 889 para 631 vítimas entre os 6 primeiros meses de 2024 e 2025. No comparativo com 2018, quando 1.033 pessoas morreram por causa deste tipo de crime, o índice de homicídios dolosos já caiu aproximadamente 39%. Os casos de lesão corporal seguido de morte apresentaram uma das maiores quedas do semestre, 42,4%, passando de 33 para 19 vítimas. Os feminicídios também caíram, uma redução de 2%, de 49 para 48 casos. Desde 2007, o Estado do Paraná ele tem um boletim de ocorrência unificado, Então, entre a Polícia Civil e a Polícia Militar.
e nós temos a CAP que faz a avaliação mensal desses dados, o que dá credibilidade aos nossos dados. Então, graças a isso, a gente tem feito esse balanço, trabalhado com esses números, trabalhado nas regiões onde há maior incidência desses crimes e, conforme foi apresentado, né, tem dado bastante resultado, em especial na redução dos homicídios. Todo investimento, né, que o governador Ratinho tem feito, tanto da questão do reaparelhamento das polícias, né, com inteligência, com tecnologia, a reestruturação e contratação de efetivo também para todas as polícias e o trabalho integrado, né, onde as polícias se conversam, onde elas interagem, complementam as suas atividades. Isso tem dado muito certo, né, e graças a toda essa integração, eu presumo que seja isso, a gente está chegando a esses dados muito bons. A melhora nos índices de violência letal também se reflete no aumento do número de municípios paranaenses sem homicídios dolosos. No primeiro semestre de 2024, eram 192 cidades sem registro desse tipo de crime. Em 2025, o número subiu para 221, o que representa 55% dos municípios do Paraná. Em outras 93 cidades, só houve um caso registrado. O meia Lucas Paquetá foi inocentado das acusações mais graves envolvendo suposta manipulação no mercado de apostas esportivas. A decisão foi tomada por uma comissão reguladora independente nesta quinta-feira e encerra, em parte, uma longa investigação que poderia ter tirado o jogador dos gramados para sempre. Paquetá negou as acusações e a comissão reguladora independente concluiu que elas não foram comprovadas após a audiência. Por outro lado, a Federação Inglesa anunciou que 2 acusações por falta de cooperação com investigação foram comprovadas, acrescentando que uma comissão vai decidir uma sanção apropriada para essas infrações o mais rápido possível. Em um comunicado divulgado pelo clube londrino West Ham, Paquetá afirma estar ansioso para voltar a jogar futebol. O brasileiro agradeceu à esposa, torcedores, família, amigos e equipe jurídica. O Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central do Brasil, encerrou o ciclo de alta iniciado em setembro de 2024 e manteve a taxa básica de juros Selic em 15%. O início da desaceleração da economia fez o Banco Central interromper o ciclo de aumento de juros. Por unanimidade, o Copom manteve a taxa Selic em 15% ao ano. Em comunicado, o comitê informou que a política comercial dos Estados Unidos aumentou as incertezas em relação aos preços. A autoridade monetária destacou que, por enquanto, pretende manter os juros básicos, mas não descartou a possibilidade de voltar a elevar a Selic, caso seja necessário. A taxa está no maior nível desde julho de 2006, quando estava em 15,25% ao ano. A Selic é o principal instrumento do Banco Central para manter sob controle a inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. E o desemprego no Brasil atingiu o menor nível desde o início da série histórica, em 2012. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, o segundo trimestre fechou com uma taxa de desemprego de 5,8%. No primeiro trimestre de 2025, o índice estava em 7%. Entre abril e junho, eram 102 milhões de trabalhadores ocupados e cerca de 6,3 milhões de desocupados. Os dados divulgados nesta quinta pelo IBGE mostram uma melhora no mercado de trabalho, com aumento no número de pessoas com carteira assinada, 39 milhões de pessoas, e no rendimento médio dos trabalhadores, com salário de R$ 3.477. O levantamento também aponta uma queda no número de desalentados, aqueles que desistiram de procurar emprego. A taxa de informalidade ficou em 37,8%, ou 2,8 milhões de pessoas, menor nível desde 2016. Agora intervalo e você vai ver a seguir. Quase 700 produtos ficam fora do tarifaço de Donald Trump, entre eles o suco de laranja e combustíveis.
Milhões de pessoas voltam para casa após suspensão de alerta de tsunami no Pacífico. E ainda, documentário registra a trajetória de cientistas ucranianos acolhidos no Paraná. Voltamos em instantes. Aqui no interior a estrada tem que ser boa. E se for com buraco, credo, a gente perde um tempão. Por isso a gente tá feliz com o novo programa do Estado em parceria com as prefeituras. O Estrada Boa Rural. O programa vai arrumar dezenas de estradas rurais em toda Santa Catarina. Agora meu pai vai levar a produção bem rápida na cidade. Vai sobrar mais tempo para tomar chimarrão e comer a minha cuca. Estrada Boa Rural. Governo de Santa Catarina. Com o aumento da temperatura e das chuvas, aumenta também o risco de desastres. Se estiver no litoral, na serra, em uma região próxima a rios, cachoeiras ou com histórico de enchentes e alagamentos, antes que aconteça, se informe sobre um local seguro para o caso de uma emergência. Respeite os alertas da Defesa Civil. A prevenção pode salvar você ou alguém que esteja em situação de risco. Todo mundo pode ajudar a salvar uma vida. O que é Garopaba? É luz, é verão, é esporte, é música, é tainha, é tempero, é história, é encanto, é tradição, é cultura, é pra criança, é pra família. Garopaba é a Garopaba. Venha viver de perto. A saúde em Santa Catarina acaba de alcançar uma marca histórica. 1 milhão de cirurgias realizadas. O sucesso da saúde catarinense é uma realidade. É claro que precisamos melhorar muito ainda e vem mais por aí. Com investimentos em novas tecnologias e a valorização dos hospitais, estamos fazendo a diferença na vida de milhares de catarinenses. Compromisso com quem mais precisa. Governo de Santa Catarina. De volta com o Pix News agora, 8h19. A crise entre Estados Unidos e Brasil se agravou com o decreto do presidente Donald Trump que oficializa um aumento tarifário de 50% sobre produtos brasileiros, em parte como retaliação pelo julgamento contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A punição tarifária de Donald Trump inclui exceções importantes para o Brasil, maior economia da América Latina. Um total de 694 produtos ficaram de fora da ordem executiva assinada nesta quarta-feira pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elevando o valor da tarifa de importação de produtos brasileiros para 50%. Entre as exceções estão produtos como suco e polpa de laranja, combustíveis, minérios, fertilizantes e aeronaves civis, incluindo os motores, peças e componentes. Também ficaram de fora do tarifaço produtos como polpa de madeira, celulose, metais preciosos, energia e produtos energéticos e fertilizantes. Mas café, frutas e carnes não estão entre as exceções aplicadas pelos Estados Unidos e serão taxadas em 50%. As taxas entram em vigor em 6 dias, ou seja, em 6 de agosto. A Embraer ficou livre da taxação. Para a fabricante brasileira de aviões, a liberação é o reconhecimento da importância estratégica das atividades da empresa para Brasil e Estados Unidos. E o presidente Donald Trump adiou as tarifas sobre os produtos do México por 90 dias. O anúncio foi feito nesta quinta-feira após conversa telefônica com a presidente mexicana Claudia Sheinbaum. A segunda maior economia da América Latina seria exposta a tarifas adicionais de 30% a partir desta sexta-feira, quando expira o prazo para a negociação de acordos com Washington. Isso representa um enorme ônus para um país que exporta 80% dos produtos para os Estados Unidos, graças ao Acordo de Livre Comércio da América do Norte, do qual é signatário, juntamente com os Estados Unidos e o Canadá. Os produtos incluídos no acordo já estavam protegidos da investida tarifária de Trump. A presidente do México afirmou que os dois países vão buscar um acordo tarifário de longo prazo. Nos últimos dias, Sheinbaum enviou diversos funcionários a Washington para negociar.
As tarifas impostas por Donald Trump sobre as importações de produtos de vários países afetam a economia de muitas nações e até mesmo global. Mas nesta quinta-feira, o republicano defendeu as medidas, afirmando que as taxas vão tornar os Estados Unidos grandes e ricos de novo. O presidente americano celebrou as tarifas que vai impor a partir de sexta-feira aos parceiros comerciais. O magnata assegurou que a medida vai fazer com que os Estados Unidos sejam grandes e ricos novamente, enquanto o tempo se esgota para os países que negociam acordos com o objetivo de evitá-las. Os críticos disseram que nossas tarifas prejudicariam a economia, mas os dados mostram exatamente o oposto. E exatamente o oposto está acontecendo. O Tesouro dos Estados Unidos arrecadou 150 bilhões em tarifas e adicionará cerca de 200 bilhões no próximo mês, um total nunca visto antes, francamente. E as importações estrangeiras caíram 30% no segundo trimestre, enquanto a produção nacional de automóveis aumentou impressionantes 36%. De acordo com dados do Tesouro americano, o governo arrecadou mais de 100 bilhões de dólares em taxas alfandegárias no ano fiscal de outubro a junho. 1º de agosto se tornou a nova data simbólica para uma série de tarifas alfandegárias, além do mínimo universal de 10%, imposto em abril à maioria dos países, e das aplicadas a certos produtos, como 50% sobre alumínio e aço ou 25% sobre automóveis. Há exceções, como os produtos protegidos pelo Tratado de Livre Comércio da América do Norte, do qual Canadá e México fazem parte. Na rede social, Trump escreveu que as tarifas tornam os Estados Unidos grandes e ricos de novo. As tarifas alfandegárias sobre os produtos de aproximadamente 80 países, incluindo os 27 da União Europeia, vão aumentar a partir da meia-noite, entre 11% e 50%, dependendo da origem dos bens. As tarifas sobre os produtos brasileiros vão entrar em vigor a partir do dia 6 de agosto. O isolamento diplomático de Israel se intensifica, enquanto crescem os apelos internacionais por mudanças na condução da guerra em Gaza e na ocupação da Cisjordânia. Os Estados Unidos impuseram sanções nesta quinta-feira contra membros de autoridades palestinas e da Organização para a Libertação da Palestina, acusados de tomar medidas para internacionalizar o conflito com Israel. O anúncio foi feito pelo Departamento de Estado sem especificar quem são as pessoas afetadas por essas medidas. As sanções incluem a negação de vistos a membros de duas organizações que Washington também acusa de continuar apoiando o terrorismo, inclusive com incitação à exaltação da violência. As sanções foram anunciadas em um momento em que vários países, entre eles França e Canadá, expressaram a intenção de reconhecer um Estado palestino durante a próxima Assembleia Geral das Nações Unidas, que será realizada em setembro em Nova York. Também nesta quinta, o primeiro-ministro sueco exigiu que a União Europeia congele a parte comercial do acordo de associação com Israel, que, segundo ele, não está cumprindo as obrigações mais fundamentais, nem os acordos alcançados em relação à ajuda humanitária de emergência. O bloco é o maior parceiro comercial de Israel, representando quase 1/3 do comércio global do país, segundo dados da própria União Europeia. Em Jerusalém, o ministro das Relações Exteriores alemão indicou que Israel está cada vez mais isolado diplomaticamente. A chancelaria reiterou a posição de Berlim de que o reconhecimento de um Estado palestino deve ocorrer ao final de um processo de negociações, embora desta vez com um tom mais urgente. Aliado fiel do Estado hebreu devido à responsabilidade no Holocausto, Berlim expressa críticas cada vez mais firmes sobre a guerra em Gaza e a situação na Cisjordânia, onde um homem morreu por asfixia em um incêndio provocado durante um ataque de colonos israelenses no povoado de Silvat. A localidade fica próxima de colônias israelenses, todas ilegais segundo o direito internacional, algumas conhecidas como postos avançados, também fora da lei mesmo sob legislação israelense. Segundo os serviços de comunicação do governo palestino, soldados israelenses que acompanhavam os colonos dispararam munição real e lançaram gás lacrimogênio contra civis palestinos que tentavam defender as comunidades.
O exército russo anunciou nesta quinta que ocupou a cidade ucraniana de Chasiv-Yar, no leste do país, reduto das forças de Kiev e local de combates intensos por meses. O Ministério da Defesa da Rússia indicou em um comunicado que Chasiv-Yar foi libertada pelas forças russas. A Rússia segue conquistando territórios na Ucrânia, embora o presidente americano Donald Trump tenha imposto um prazo de 10 dias, a partir de terça-feira, para que o colega russo Vladimir Putin encerre o conflito, sob pena de sanções. Moscou também intensificou os ataques nas últimas semanas, muitas vezes com centenas de drones e mísseis, segundo Kiev. Os esforços diplomáticos parecem estar em um impasse. Putin exige que a Ucrânia ceda à Rússia as regiões de Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporíjia, cuja anexação foi reivindicada por Moscou, e que a Ucrânia desista de aderir à OTAN. As condições são consideradas inaceitáveis pela Ucrânia e aliados ocidentais. O governo ucraniano exige que o exército russo se retire completamente do território. Os alertas de tsunami emitidos na costa do Pacífico após um terremoto na Rússia, um dos mais fortes já registrados, foram suspensos e, com isso, milhões de pessoas deslocadas puderam voltar para casa. O terremoto de magnitude 8,8, ocorrido na manhã de quarta-feira na Rússia, fez com que países como México, Colômbia, Equador, Peru e Chile emitissem um alerta de tsunami. Eram previstas ondas de até 4 metros de altura em algumas regiões do Pacífico. No Peru, 65 dos 121 portos chegaram a ser fechados. Não há ninguém. Muitos foram embora para prédios em zonas protegidas. No Chile, as autoridades ordenaram a evacuação de 1.400.000 pessoas nas regiões costeiras. Ficamos sabendo ontem do terremoto e no próprio hotel nos avisaram que haveria evacuação e que esta zona era segura. Em Galápagos, no Equador, a cerca de 1.000 quilômetros do continente, eram esperadas ondas de até 3 metros, mas foi registrada apenas uma elevação de pouco mais de 1 metro. Até o momento não houve nenhum problema por parte da população. Portanto, tudo está transcorrendo com bastante calma. O alerta de tsunami no Pacífico Mexicano foi suspenso na tarde de quarta-feira e a presidente Claudia Sheinbaum afirmou que não houve nenhum dano. A Rússia foi o único país a registrar estragos significativos. Um tsunami inundou o porto de Severo-Kursk, nas Ilhas Kurilas, a cerca de 350 quilômetros do epicentro do terremoto. A única morte foi a de uma mulher que caiu de carro em um penhasco no Japão ao tentar fugir. Lançado em Curitiba, um documentário retrata a trajetória de pesquisadores que deixaram a Ucrânia após a guerra e reconstruíram as vidas no Brasil graças a um programa de acolhimento em instituições de ensino superior no Paraná. A guerra na Ucrânia, iniciada com a invasão russa em fevereiro de 2022, provocou o deslocamento de milhões de pessoas. Entre elas, 24 cientistas encontraram no Paraná a chance de reconstruir suas vidas profissionais e pessoais. Esses pesquisadores passaram a atuar como professores e cientistas em universidades estaduais, graças ao Programa Paranaense de Acolhida, desenvolvido com o apoio da comunidade ucraniana local e recursos do Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia. Quando você sai do país no tempo da guerra, você não tem certeza sobre nada. É triste e você não quer deixar o país, na verdade, naquele momento. Mas em 2022, quando eu recebi a proposta da Fundação Araucária, eu já quase não podia trabalhar normal na minha instituição. Eu acho esse é muito importante, esse suporte para ucranianos cientistas, que fazer a Araucária Fundação, governo do Paraná, é muito bom porque principalmente pesquisadores possam continuar eles trabalho, continuar eles pesquisa e também viver normal vida. Foi essa experiência de recomeço que deu origem ao documentário Rodina, lançado na última quarta-feira na Cinemateca de Curitiba.
O filme foi produzido pela Universidade Estadual de Ponta Grossa e narra as histórias de quem foi forçado a deixar tudo para trás. O nome do documentário, Rodina, significa família em ucraniano. A escolha remete tanto à família deixada no país de origem, quanto aos novos laços formados no Brasil. Eu acho que o nome do documentário, tenho certeza, o nome do documentário diz muito de todo esse processo, porque à medida que nós fomos acompanhando eles nas chegadas, a forma com que eles iam se adaptando no Paraná, com uma comunidade ucraniana muito acolhedora, né? A gente foi percebendo que o principal núcleo de toda essa ação e que tocava tanto eles quanto a gente era essa distância da família que eles têm lá, né? Que ficou na Ucrânia, que muitas pessoas não puderam vir, né? Vieram famílias, mas o núcleo familiar, né? A esposa, o esposo, alguns têm 2 filhos, um filho que veio junto, mas o restante da família acabou ficando lá. E essa divisão, essa separação, uma parte do coração aqui no Brasil e outra parte na Ucrânia, que foi o que mais chamou a atenção da gente, né, nesse processo, e por isso o documentário se chama Rodina, né? A pronúncia não é exatamente assim, né, a nossa pronúncia adaptada, mas Rodina significa família. Então a essência do documentário não é a guerra em si, mas a acolhida numa grande família que é o Paraná, a comunidade ucraniana do Paraná, e a possibilidade que eles tiveram de trazer alguma parte da família deles também para estar aqui junto nas universidades paranaenses. O Paraná abriga uma das maiores comunidades ucranianas fora da Europa. A presença desses pesquisadores nas universidades reforça esse vínculo cultural e contribui com a produção científica no estado. E o Pix News fica por aqui. Nossas reportagens e a íntegra da edição você pode rever no Pix News HD. Curte e compartilhe os nossos conteúdos. Mais notícias no site pixtv.com.br. Fique agora com o CinePix e a gente se encontra amanhã. Até lá! Pix TV, conectando você ao melhor conteúdo todo dia.